Olá, aqui fala o professor Paulo Freitas e na aula de hoje de Direito Civil, Pessoas e Bens, iremos adentrar numa temática que vocês vão adorar. Vamos começar a aplicar alguns dos conceitos estudados até o momento sobre as questões ligadas à personalidade em cenários do dia a dia, ou seja, vamos analisar aqui as personalidades aplicando aqui nas relações que possam ser feitas no nosso dia a dia. Aqui embaixo está o nosso canal. Você que está assistindo essa web aula, se inscreva, mantenha-se aí conectado para que nunca perca nenhum conteúdo, tá ok? Vamos dar início então, começando por uma pequena revisão rápida do que nós já tratamos até o momento. Bom, nas aulas anteriores nós tratamos sobre a vida em sociedade e a aplicabilidade do direito, né? Quando começamos aí a identificar a origem, a formação e a classificação. Tivemos ainda sobre a discussão do direito e moral, aquilo que realmente estaria no campo da punibilidade ou exigibilidade, e do outro lado, algo que estaria unilateralmente nos motivando a tomar decisões, né? Então, aspectos de ordem moral também. Tratamos ainda sobre as fontes do direito, dentre elas citamos a lei, costumes, jurisprudência e princípios. Falamos ainda sobre a lei de introdução às normas do direito brasileiro, a famosa LINDB, né? Dando ênfase em alguns aspectos da mesma. Trabalhamos no último encontro capacidade, personalidade e legitimação. Bom, tendo dito isso, nós iremos contextualizar a nossa aula de hoje novamente no caso de Jonas Neves, né? Tendo em vista aqui que o nosso material ele traz aí a aplicabilidade daquele caso concreto em cada uma das situações vivenciadas aí, né? Sendo que nós tratamos aí na sessão 1, né, no nosso primeiro encontro, sobre a aplicação das normas de direito e de ordem moral na ilha deserta onde ele estava, né? Na sequência falávamos também sobre a aplicação da LINDB na aula 2, onde o desconhecimento da lei não poderia ser alegado, né, pela parte da família no que diz respeito às atitudes por elas praticadas, né? Além do quesito de discordância dos atos praticados no momento do náufrago, né? Para quem não se recorda do caso, Jonas Neves ficou desaparecido durante 3 anos em uma ilha no litoral sul do país, e naquele momento a família dele começou a gerir a empresa, agindo como se fosse o próprio Jonas, né? E na aula de hoje iremos tratar dos direitos também do nascituro, entre outros aspectos. Mas vamos aos questionamentos. Quais são os resultados no que diz respeito aos negócios jurídicos? Pensando no caso do afastamento, pensando no caso do isolamento, são 3 anos aí fora da sociedade, como ficaria ali os negócios celebrados naquele intervalo de tempo, como ficariam os negócios que já estavam em andamento antes do desaparecimento e após o desaparecimento do mesmo, e ainda com relação ao filho do Jonas, né? Os direitos da pessoa natural. Aqui nesse aspecto nós iremos tratar justamente sobre a aquisição de direitos por parte do nascituro, vez que o mesmo não chegou a nascer com vida, né? O direito caberia aqui, o direito teria espaço nesse sentido? Vamos pensar um pouco, não é isso? Desta forma, os conceitos, então, para trabalho da aula serão os atos e os fatos e negócio jurídico propriamente dito, num consenso mais generalista, tá ok? Em especial, nós iremos aprofundar nessa temática no próximo ano, né, no próximo semestre, na próxima disciplina. Teremos ainda pessoas como sujeito à relação e aquisição de personalidade no que diz respeito ao filho de Jonas. Então vamos aos fatos. Primeiro, um fato é um acontecimento localizado no tempo e no espaço e pode ou não produzir efeitos jurídicos. Pensando nessa situação, todo o nosso cotidiano, tudo que acontece ao nosso redor, pode ser aí tratado como fato. Agora, dizer se isso produz efeito jurídico ou não, depende de cada situação. Ilustrando aqui, pegando essa imagem como exemplo, vamos imaginar que o carro tem ali o seu pneu furado, né? Ou a pessoa precisa parar para trocar, afinal de contas você não vai ficar rodando com um veículo com um pneu estragado. Nesse cenário, a pessoa esquece de sinalizar, a pessoa não coloca o triângulo de segurança, ou seja, a sua ação ali correta seria o quê? Avisar para os condutores daquela via que havia um veículo parado. E nesse cenário ele deixa de sinalizar adequadamente e o resultado foi qual? Alguém veio a colidir no seu carro, ou seja, causou um acidente de trânsito por questões relacionadas à sua falta de diligência, né? Sua falta de cuidado. E ainda,
Nesse cenário, uma vez que aconteceu o acidente, abre espaço para discussão jurídica sobre ressarcimento de danos, ou seja, abre aqui uma discussão sobre quem vai pagar os prejuízos causados pelo acidente ali envolvendo os tais veículos. Bom, e no caso, os termos fato seria classificado como um gênero e ato, a espécie. Fato jurídico, ele surge de acontecimentos do cotidiano, não depende da vontade interna. Então a gente começa a separar aqui nesse momento que fatos, no geral, poderia ser de ordem natural, alheia à nossa vontade, como por exemplo a morte, é um fato, vai acontecer, não sabemos o dia. Ou outro exemplo, um desabamento de um edifício, um fato que ocorre. Quando a gente classifica como uma espécie de ato, nós entramos numa outra esfera, que seria justamente o quê? Ato jurídico é acontecimento voluntário de ordem ativa, ou seja, depende da vontade, da ação, ou como a assinatura de um contrato, como a compra e venda de um bem. Aí nesse aspecto, a atitude, o comportamento da pessoa vai estar sendo classificado ali como ato no geral, tá certo? Desta maneira, a gente começa a separar de uma maneira bem mais superficial agora, né? O que vem a ser o fato e o que vem a ser o ato. Partindo então daquilo que nos interessa mais agora, para esta ocasião, os atos praticados, né? O ato jurídico, no caso do Código Civil, ele também vem sendo tratado como um negócio jurídico, que viria a ser o que então? Todo ato lícito que tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos, sendo sempre um ato de vontade. Em outras palavras, nós vamos entender que a pessoa toma uma atitude e ao fazer tal prática, ela está ali garantindo a criação de um direito ou modificando um direito existente ou talvez até extinguindo a partir dos seus atos praticados. Aqui nessa ilustração nós temos a figura de um contrato, que é o exemplo maior assim de acordo bilateral onde se cria, modifica e extingue. São vários os atos, né? Aqui é apenas uma exemplificação. Dando continuidade, vamos analisar o Código Civil sobre os requisitos de validação do negócio jurídico em geral. Temos lá como referência, tome nota, o artigo 104 do Código Civil, que fala justamente da validade do negócio jurídico requer 1. Agente capaz, 2. Objeto lícito possível determinado ou determinável, 3. Forma prescrita ou não defesa em lei. Vamos por etapas, né? Vocês tiveram já nas aulas anteriores discussões sobre capacidade, ou seja, a pessoa ser capaz da prática de atos na vida civil, a pessoa ter ali relativizado a sua capacidade, né, entre vários aspectos. Nós estaremos aqui analisando os sujeitos da relação, as pessoas envolvidas. Elas têm discernimento, elas podem falar por si só. Lembram da historinha das meninas, das irmãs Rosa, Margarida e Violeta? Lá era uma discussão envolvendo justamente capacidade, porque uma das irmãs tinha 18, a outra tinha 16 e a outra tinha 14. Então aqui nós estamos falando de discussão para a validação do ato, ou seja, a validade vai requerer capacidade. No caso específico do exemplo da aula passada, seria a irmã mais velha Rosa, com 18 anos, o agente capaz, né? Agora, no inciso 2, abre-se aqui uma particularidade bem interessante. Quando você fala em validação de negócio, o objeto ele tem que ser lícito a princípio, ou seja, não pode estar em conflito com a norma, tem que ser um objeto que é aceito ali como válido para a transação em tela. Há a possibilidade e a necessidade de se identificar que objeto é esse. Eu não posso negociar aqui, por exemplo, terreno no céu ou terreno loteamento em Marte, né? Não posso aqui colocar também um negócio onde eu não tenha determinação ou pelo menos uma possibilidade de identificar que objeto seria esse. Do contrário, eu não estaria preenchendo o requisito de validação do negócio. E por fim, eu devo obedecer o quê? Aquilo que a lei determina. Ou, se a lei não proibir, eu tenho mais uma possibilidade de transacionar de forma livre. Vamos colocar uns exemplos aqui para facilitar. O primeiro quesito, que é
agente capaz fala de capacidade. E capacidade seria a aptidão para os atos da vida civil, como, por exemplo, ter idade para o matrimônio. Então, eu preencho o primeiro requisito de agente capaz, tendo ali minha capacidade à luz do Código Civil. E no caso aqui da ilustração, contextualizando, né, tá até de máscara, né, nos dias aí de quarentena, eles não cancelaram, tá? Mantiveram a data do casamento e celebraram. Mas para que isso pudesse acontecer, necessário foi o quê? Que houvesse entre eles capacidade. E aqui você pode perceber pela imagem que os dois com certeza têm mais de 18 anos. Outro requisito mencionado era sobre a licitude do objeto. No caso, a licitude implica que o ato jurídico tem que ser praticado com finalidades de respeito à lei, à moral e aos bons costumes. Eu não posso ter aqui uma relação de negociação jurídica onde o objeto seja o quê? Formalizar um contrato para a prática de crime. Peguei aqui uma imagem, né, das antigas essa, né? Vocês aí talvez nem tenham lido o gibi ou visto o desenho dos irmãos Metralhas. Mas nós temos aí uma situação onde eu não posso contratar alguém para a prática de crime. Esse negócio jurídico ele não vai ter validade. Eu não vou poder ingressar com a ação judicial pleiteando ao magistrado que condene o irmão Metralha, né, porque ele não cumpriu o contrato. E o contrato era para ele assaltar o tio Patinhas, por exemplo. Nesse caso não vai ser válido, não tem aí coercibilidade esse tipo de contrato, porque o objeto não é lícito. Dando continuidade, passamos então à parte de validação. No geral, os negócios jurídicos, eles não exigem forma especial. Isso é regra geral. Eu tenho aí o que? A possibilidade de fazer os contratos de maneira livre. E no que diz respeito à liberdade de ação, eu posso fazer inclusive como a música, né, do Mano Walter, quando canta lá o Juramento do Dedinho, né? Ele fala muitas promessas e diz que não precisa assinar, o pacto vai ser selado com um beijo. Será que isso é válido? Sim. É válido porque não é proibido por lei celebrar contratos verbais. Então toma cuidado com aquilo que tu promete, viu? Se você prometer, você vai ter que honrar o seu compromisso. Algumas situações a lei exige forma específica, ou seja, são exceções à regra. Temos então como formalidade os casos de transferência de propriedade de bens imóveis. Para a validade do negócio, necessário se faz o quê? Que a escritura pública de propriedade do bem seja devidamente transferida perante o cartório de registro de imóveis. Do contrário, nós não teríamos aí, por mais que eu possua um contrato de compra e venda, com testemunha, com assinaturas, reconhecimento de firma, etc., a transferência de fato da propriedade. Eu tenho ali um acordo de vontades que sim, pode ser executado, pode ser levado aí a uma sentença favorável no futuro, mas o simples documento não me dá a titularidade do bem num primeiro momento, tá ok? Por isso a lei nos instrui, conforme diz o artigo 108, a necessidade de escrituração para a transferência do bem imóvel. E agora toca a música, né? Só porque não estava saindo áudio. Para quem não lembrava, a música era essa, tá? Então pode ser válido sim, como eu já disse. Vamos lá, vamos continuar. O negócio também pode o quê? Ser quebrado, ser destituído, ser desconsiderado. Quando isso acontece, a gente entende que houve um vício, talvez, né? Quando não é caso de vontade, pode ser por um vício. O vício seria o quê? Um defeito. O negócio pode não ter preenchido todos os pressupostos de validade previstos no artigo 104 e dentro desse cenário eu entendo que houve um defeito e consequentemente esse negócio é tratado como um negócio viciado. Viciado por quê? Ele pode ser invalidado, ele pode não ter qualquer eficácia ou ainda ele simplesmente pode ser considerado como inexistente, porque não preencheu os requisitos necessários para a sua configuração, conforme diz os preceitos legais em vigência. Vamos então aos exemplos de cada uma dessas particularidades do defeito. Primeiro, vamos utilizar aqui sobre nulidade. São nulos os atos ou negócios jurídicos viciados em sua substância, ou seja, não produzindo qualquer efeito. Imaginem vocês que o sujeito aqui de terno e a indivíduo aqui de vestido já fossem ambos casados com outras pessoas.
Essa situação que vocês estão vendo aqui, ela não é reconhecida como válida, ela é nula de pleno direito, porque na nossa legislação prevê aí a monogamia. Nós não podemos estar efetuando, celebrando ou tendo reconhecido um matrimônio quando a pessoa não está habilitada para tal, ou seja, ela é casada, ela é impedida, a lei não permite que ela case. Então, nesse caso, eu teria aqui, em especial, um ato chamado ato nulo. Um ato anulável, pensando aqui num vício sanável, num vício aí diferente, né? Seriam o quê? Aqueles viciados quanto à sua forma e não quanto à substância. Ou seja, alguns requisitos não foram observados, mas na essência preencheu os elementos necessários. Qual seria a ilustração? Novamente, para poder contextualizar, vamos imaginar que houve um casamento de uma pessoa menor de 18 anos sem autorização dos pais. Aqui, nesse caso, poderia casar? Poderia, não era impedido casar. Todavia, em face da menoridade, não houve o consentimento da pessoa responsável. Portanto, esse negócio ele aconteceu, ele gerou efeito jurídico, mas ele pode ser anulado, desde que haja tal da alegação do vício pela parte interessada. Então, haveria aqui a possibilidade de anulação? Sim, haveria. Mas ele não é um negócio nulo de pleno direito, porque as pessoas ali não tinham qualquer impedimento para se casar. Faltou apenas o consentimento do responsável legal. E pelo ato inexistente, né? Eu peguei o mesmo exemplo para facilitar, viu, gente? Então, o que acontece? São aqueles que não completaram, ou seja, o ato ele não chegou até o final. Imaginem vocês que toda a decoração está paga, equipe de foto e filmagem está ali a postos, o ministro religioso está à disposição, padre, pastor, não sei, né? E você, noivo, chegou até o altar. Porque a ritualística diz, né, que o noivo entra primeiro e depois entra a noiva. E aí naquele cenário, por algum motivo, vamos imaginar que com medo aí do coronavírus, a noiva não vai no casamento, mas ela manda um WhatsApp pro noivo dizendo que a resposta dela é sim, ela grava um áudio, inclusive, né? E fala ali que pode casar, né? E que ele vai, dirige-se ali ao ministro religioso para que ele celebre a cerimônia de casamento e ele vai soltar o áudio dela dizendo sim. É válido? Não, a gente entende que este ato ele é inclusive inexistente, não houve, a pessoa não compareceu. Esse tipo de situação, por mais que nos dias de hoje nós estejamos utilizando a tecnologia para manter o nosso conteúdo de aula em dias, essa modalidade, essa particularidade aqui, ela poderia até ser realizada via cartório, mediante procuração, mas uma cerimônia dessa natureza, ela tem uma ritualística própria, e aí no caso não seria aceito este tipo de substituição. Na mensagem do WhatsApp não autorizaria a pessoa a se casar sem a presença do outro. Desta maneira, o Código Civil traz para nós ainda algumas situações de anulação, ou seja, são anuláveis os atos praticados por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra terceiros. Seriam situações que invalidariam o ato à luz daquilo que cada uma dessas práticas tem ali por detrás. Se a gente pensar em situações de anulabilidade de atos, podemos imaginar, no caso do dolo em questão, que o erro foi praticado por meio da vontade do agente inteiro ali em alguma vantagem, ou seja, de maneira maliciosa, ele obteve vantagem daquela situação. Ele visualizando o fato, ele não precaveu a outra parte, né? E ele tira vantagem daquilo, mas ele tinha ali toda uma situação de malícia já preparando a casinha do outro, né? Diferente da coação, que a coação a pessoa ameaça ou pressiona de maneira injusta, ou colocando ali sobre uma situação inexcusável a outra parte, ou seja, ela se torna obrigada a praticar determinado ato. Nesse caso, o que a gente percebe? Que a vontade também está viciada. Apenas para ilustração também, vamos pensar no caso da fraude, né? A pessoa vai, celebra ato jurídico simulado, né? A pessoa pratica ato jurídico ali com a intenção de burlar uma exigência legal, coloca-se ali em posição de que a lei não poderia o atingir para tentar evitar os seus efeitos, ou seja, ele vai e desconstitui, né, por exemplo, de parte do seu patrimônio, justamente para não ter que pagar a conta, porque aqui nós temos um instituto chamado fraude contra credores, por exemplo,
Já ouviram aquela frase, né, que fazer cortesia com chapéu alheio é fácil? Imagina eu estando devendo todo o meu patrimônio e mais um pouco, e aí eu não querendo pagar, eu resolvo simplesmente fazer uma doação. E aí eu dou o meu carro para o vizinho, eu faço a doação dos meus bens móveis para o meu irmão, faço a doação da... Ou seja, esse tipo de transferência patrimonial, ela não é tida como válida, ela é possível de anulação. Por quê? Porque eu estou praticando fraude justamente para lesar quem? Os meus credores. Mas fiquem tranquilos que esses institutos todos vocês irão trabalhar com maior profundidade em direito civil, negócio jurídico, que é a matéria do próximo semestre, tá ok? Vamos dar sequência aqui no nosso conteúdo, pois nós temos agora que tratar da personalidade no que diz respeito à pessoa em formação. Ou seja, conforme o Código Civil, artigo 2º, a personalidade civil começa com o nascimento com vida, mas também o direito põe a salvo os direitos desde a concepção. Ainda que a pessoa não tenha nascido, né? Você está vendo aqui um bebezinho na barriga da mãe, ele não tem a personalidade propriamente dita, mas os direitos do mesmo é resguardado por lei, ou seja, ele pode sim ser sujeito de direitos e deveres numa órbita ali diferenciada, né, de uma pessoa que já nasceu, mas a legislação traz ali uma proteção especial. Vamos falar um pouquinho disso nas teorias sobre o nascituro. Temos então a primeira teoria, a teoria natalista. Ela afirma que a personalidade civil somente se inicia com o nascimento com vida. Então, no caso, não reconhece aqui o ser em formação no ventre da mãe. Tá? Na outra teoria, de personalidade condicional, sustenta que o nascituro é pessoa condicional, pois a aquisição de personalidade acha-se sob a dependência de condição suspensiva, ou seja, o nascimento com vida seria ali um requisito, é uma espécie de desdobramento da teoria anterior, coloca ali a personalidade de forma condicional. E uma terceira teoria, chamada de concepcionista, admite que se adquire a personalidade antes do nascimento, ou seja, desde a concepção, ressalvados-se apenas os direitos de ordem patrimonial decorrentes da herança, legado e doação, que ficam condicionados ao nascimento com vida. Imaginem vocês o seguinte cenário. Eu, no caso, sabendo que o meu filho vai ser pai, né, a esposa do mesmo está grávida, eu opto por fazer uma doação em favor do meu futuro neto ou neta, ou seja, eu não sei nem se é menino ou menina, mas eu já quero colocar aqui uma escritura de uma fazenda de 1.000 hectares no nome, né, desse meu futuro neto, ou seja, o propenso neto. Aqui ele não nasceu ainda, ele está em formação, porque a notícia que me veio é que ele seria pai. E eu fiquei muito feliz com isso e já quis fazer a doação de uma fazenda para o meu futuro neto ou neta. É possível uma situação dessa? É. Ele não tem personalidade, mas os direitos de ordem patrimonial são resguardados. E aqui nesse cenário apenas se coloca uma particularidade em relação ao nascimento com vida, que nós vamos tratar no exemplo a seguir. Imaginem vocês que um casal, no primeiro cenário, sem filhos, vivem sobre o regime de comunhão parcial de bens, no qual todos os bens adquiridos foram na constância do casamento e, hipoteticamente, eles têm o quê? Que ser dividido entre os cônjuges. Num cenário de 100%, metade é para o marido, metade é para a mulher, porque todo o acervo patrimonial foi adquirido na constância do casamento. Agora, vamos para a tragédia, né? E eu vou ser cavalheiro agora. Faleceu o quê? E o homem, né? Vamos matar o marido. O que acontece? O patrimônio que seria da parte cabível ao marido, metade dele é dividido para a sua companheira, para a sua mulher, e a outra metade vai para os seus ascendentes, ou seja, os pais do falecido. Por que disso? Porque esse casal não tem filhos. E o regime é de comunhão parcial. Agora, aplicando o que a gente acabou de ver sobre o nascituro, como é que ficaria essa situação se eles tivessem um filho? Vamos imaginar que seria na condição de nascituro, né? Ele não nasceu ainda, e aí aconteceu do pai vir a óbito, e a criança ainda não nasceu. Mas nesse cenário, tendo um filho em andamento,
A metade da esposa ficar com a esposa mesmo e a outra metade que iria para os avós, do caso dessa criança, vão ficar para a própria criança. O que acontece, né? Essa criança, para ter direito a esse patrimônio, precisa pelo menos ter nascido e respirado. Ainda que esse momento tenha uma duração muito pequena, ou seja, ele apenas respirou, ou seja, deu aquele suspiro e morreu, né? Olha que situação. Por meio de exames, consegue-se identificar se ele nasceu com vida e veio a óbito em seguida. E o que muda? O que altera? A metade, uma vez que ele morreu, não vai ter que vir para os pais? Nesta hora, tá? Nesta hora que ele respirou, convalidou os seus direitos patrimoniais, o acervo de 50% deixado pelo falecido pai vai transmitir para o filho. Ato seguinte, ele vem a óbito e o acervo patrimonial desse bebê recém-nascido não vai ir para outro lugar, se não ser para os seus ascendentes. Quem que é o ascendente? A mulher. Nesse caso, a esposa ficou com 100% do patrimônio construído ao longo do casamento, tendo em vista que o filho de ambos, né, veio a óbito logo após o nascimento. Se ela tivesse abortado ou ele tivesse morrido antes de nascer, a metade do patrimônio deixado pelo falecido iria para os seus ascendentes. Como o filho veio a nascer, respirou, ou seja, viveu, né? O acervo patrimonial passou a ele e logo após ele vindo a óbito, transmitiu para sua ascendente, que seria a esposa viúva, nesse caso ilustrado. Bom, nossa legislação é muito clara quando se fala em direito à vida, né? Nós temos ali primeiramente a Constituição Federal, com o artigo 5º, trazendo aí esta proteção. Temos o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, também falando sobre o direito à vida e deixando aqui num patamar de proteção realmente sem comparação, até porque é um princípio basilar mundialmente aceito, que é o direito à vida. Espero ter contribuído para o crescimento e aprendizado de vocês. Fecho esta aula aqui deixando à disposição, primeiramente, o meu contato através do e-mail professorpaulofreitas@gmail.com. Por gentileza, mande as dúvidas. O período de quarentena, né? Não sabemos ainda quanto tempo vai perdurar, mas eu estou atendendo, respondendo e não deixando cair, né, a sua produtividade, trazendo aqui conteúdo para que você continue estudando do conforto da sua casa através das nossas ferramentas que nós temos à disposição. Então fica aqui o meu canal, você que está assistindo esse vídeo, peço aí gentilmente que se inscreva, faça parte aí dessa comunidade, curta, compartilhe e não perca o foco, continue estudando, façam as atividades que nós vamos superar tudo isso. Ok? Fé, gratidão e foco sempre. Abraços, até a próxima aula.